Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, há apenas 15 dias das nossas eleições. E hoje nós temos temas e revelações que são muito importantes e que os verdadeiros homens públicos do nosso país vão ter que encarar, vão ter que enfrentar. Isso porque nós temos no processo político, no processo eleitoral brasileiro hoje, um verdadeiro golpe, uma verdadeira corrupção contra a vontade soberana do eleitor, ou de uma parcela do eleitorado, uma parcela da cidadania aqui do nosso país. E se isso não for discutido, a gente vai perpetuar esse tipo de distorção que é absolutamente nociva à República Brasileira. Existem estruturas que estão lucrando com isso, os grandes veículos de comunicação se omitem em relação a essa temática, porque também proporciona essa situação, uma alienação de uma parcela do povo brasileiro, enfim, grupos que estão dentro do governo brasileiro, dentro das Forças Armadas, também lucram com essa grande geleia geral, que é uma grande empulhação contra a vontade das pessoas que estão ali no momento de fragilidade, que buscam, através da fé, um conforto espiritual, uma explicação para os seus dramas e acabam caindo nas mãos de verdadeiros vigaristas que usam o poder que têm sobre essas pessoas nessa condição de fragilidade para beneficiar justamente vigaristas que aprofundam o abismo social aqui do nosso país. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões. Eu acho que é um dever de todas as pessoas que observam esse tipo de processo levar esse tema a público. Eu estou vindo aqui conversar com vocês sobre isso. Antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal e está conhecendo o nosso espaço aqui, se inscreva, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá, enfim, e participe dos nossos chats, que eu abro todos os dias aqui entre 5 horas e 5 e meia para bater um papo ao vivo com vocês antes de entrarmos no ar. E se você está chegando agora, também conheça o nosso clube de membros, que está crescendo a cada dia e é muito bacana, é uma forma de você incentivar ainda mais esse nosso encontro aqui todos os dias no nosso portal, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e vamos seguir em frente. Gente, quem milita no direito penal, quem é professor dessa área de direito penal, quem tem informação, certamente quando vê algumas condutas públicas, né, de alguns personagens, a gente fica incomodado porque a gente percebe que aquela conduta se encaixa dentro do Código Penal. Quando a gente olha a conduta de alguns líderes religiosos que estão tendo um comportamento para beneficiar uma outra pessoa, beneficiar de uma forma eleitoral, e quando a gente fala beneficiar de uma forma eleitoral, tem sempre uma questão patrimonial por trás disso também, né? Não foi à toa que a gente viu uma série de supostos pastores enfronhados ali dentro do Ministério da Educação, fazendo negócios, justamente numa área estratégica aqui do nosso país, que está absolutamente destroçada com o governo Bolsonaro. Então nós olhamos aqui o artigo 171 do Código Penal, que diz o seguinte: obter para si ou para outra pessoa, né, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Isso é estelionato, reclusão de 1 a 5 anos e multa e por aí vai. Pois bem, e aí, gente, essa figura de estelionato, essa palavra, né, ela inspirava esse réptil aqui, né, esse ser aqui que muda de cor, é o famoso estelião. Então ele vai se adaptando conforme a temperatura, conforme o ambiente, e por isso que essa nomenclatura acabou atingindo ali, chegando até o artigo 171 do Código Penal. E aí, gente, quando a gente vê algumas condutas aqui no nosso país, e muitas pessoas perguntam, né, por que tem uma série de líderes religiosos que estão fazendo esse tipo de atuação direta? Não acontece nada com eles? Gente, é porque existe uma grande malandragem. Primeiro que são estruturas empresariais poderosíssimas, eles têm muito dinheiro, muitos advogados, e eles sempre se protegem na liberdade de culto, que é garantido constitucionalmente. Então, se eu posso dizer qualquer coisa dentro do meu ambiente religioso, eu posso inclusive mentir, né? Posso fazer fantasias, posso fazer promessas, profecias, posso induzir pessoas a terem um comportamento A ou B e, sobretudo, ter um comportamento político-eleitoral. Favorecer, inclusive, alguns vigaristas, porque a presunção é que as pessoas todas ali estão diante de uma pessoa que tem a palavra, uma pessoa que é representante de Deus, enfim.
E normalmente quando as pessoas procuram esse ambiente, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, isso é do ser humano, essas pessoas estão num momento de fragilização, elas estão procurando uma palavra para explicar inclusive os seus problemas materiais, os seus problemas emocionais, as suas questões internas, enfim. E quando as pessoas chegam num ambiente desse e encontram alguém que sabe operar com esse sentimento, aí nós temos uma situação muito complicada em países como o nosso. Eu estou vendo aqui na matéria hoje na Folha, porque foi aniversário do Silas Malafaia esses dias aí, né? E o Bolsonaro esteve lá no aniversário do Silas Malafaia. Gente, é um negócio impressionante. É um culto que reúne ali políticos de todas as naturezas, mas sempre ligados ali ao engodo, à enganação, ao ardil, a iludir a vontade das pessoas ali no processo eleitoral. A matéria diz: Bolsonaro exalta Malafaia e pastor repete pedido a Deus para travar sistema eleitoral. Então o Malafaia já está falando várias vezes que se tiver algum tipo de hacker, alguma coisa assim, que as urnas, o processo de apuração no Brasil vai travar durante 8 horas e depois de 8 horas vai ter que ter uma nova eleição. Então ele está prevendo aqui uma catástrofe eletrônica e ainda está prevendo aqui a solução jurídica para essa questão toda, porque o Espírito Santo teria soprado na orelha dele exatamente esse roteiro todo, né? Eu tenho dito para vocês, né? Todo político que o Malafaia tem apoiado nas últimas décadas acaba preso, acaba com algum tipo de problema. Ele, toda vez que fez profecia durante a pandemia, ele errou todas. Nós tivemos aqui uma catástrofe aqui no nosso país. E quando ele apoiou o Bolsonaro só tem feito um governo para destruir a base social do nosso país, elevando os níveis de fome, os níveis de doenças, os níveis de problemas sociais, as faltas de uma maneira geral do povo brasileiro, a diminuição do salário mínimo, enfim, a subtração de direitos sociais como a previdência social. Nós estamos vendo agora as farmácias populares que estão tendo um orçamento reduzido. Enfim, é uma catástrofe contra o povo brasileiro, cada vez mais a favor de bancos, como é a atividade principal de Paulo Guedes. Em determinado momento aqui da matéria, fica reforçado aquilo que eu digo para vocês, né? Que o Malafaia é o conselheiro, é o tutor, é o mentor do Bolsonaro em todos os níveis. E aí, em dado momento, a matéria diz: quando estava com a palavra, Bolsonaro exaltou Malafaia como seu conselheiro, em culto que celebrou os 64 anos do pastor. Conselheiro mesmo, reforçou o presidente, ao descrever um dos líderes evangélicos que lhe é mais fiel. Gente, o grande engodo, além de outros tantos que acontecem nessas estruturas, é que algumas situações que são absolutamente fora da alçada de um presidente da República são vendidas para os fiéis como se fossem de responsabilidade do presidente da República, que ele pudesse determinar políticas concretas em relação ao cidadão sobre esses assuntos. Então a matéria diz aqui: de resto, Bolsonaro reproduziu falas corriqueiras em discursos que direcionam aos evangélicos. Marcou posição contra o aborto, ideologia de gênero e drogas. Disse também que o bem continuará vencendo o mal. Gente, todas essas questões não são responsabilidade do presidente da República. Então, é uma grande ilusão, um grande engodo, é um grande estelionato, é induzir as pessoas a erro mediante ardil ou algum tipo de falsidade, né? Porque quem determina esse tipo de entendimento de como o Estado brasileiro lidará com essas questões, aborto, ideologia de gênero, sei lá, drogas, é o Congresso Nacional, são os deputados e senadores, o presidente da República, ele não legisla, não é responsabilidade dele. Então, essas pessoas acreditam que ao terem ali a palavra de um pastor que diz para votar em Bolsonaro, porque ele defende isso, na verdade está submetendo essas pessoas a um grande erro, a um grande engodo. E aí tem essa fala dele aqui, que é uma fala que eu reputo como bastante criminosa, porque ao mesmo tempo ele usa a fé e mete ali no meio dessa discussão, como se ele tivesse respaldado espiritualmente, né, um alerta para um eventual problema nas eleições aqui do nosso país. Vamos acompanhar esse trecho aqui, vamos lá. E aqui ouviu, lá na apoteose, na marcha para Jesus, eu falei, o Espírito Santo falou, declara o que... Mais uma vez, o Espírito Santo chegou para ele e disse, declara, né? O Espírito Santo foi minucioso nessa orientação, né? Liga na terra, ligado no céu. Diante de mais de 50 mil pessoas eu disse, se tentarem fraudar essa eleição, e eu não estou falando de autoridades, não estou falando de que autoridades do Supremo Tribunal ou do Tribunal Superior que vai fraudar a eleição, não é isso não. Hackers. Os caras invadem os sistemas de computação do Pentágono,
o mais seguro do mundo, não vão invadir urna eletrônica. Então, qual é a minha oração? Eu estou orando e quero que você concorde. Eu disse lá na porta dizendo do presidente da República, se tentarem roubar essa eleição e fraudar, em nome de Jesus, esse sistema vai ser travado. Vai ficar travado por pelo menos 8 horas, que ninguém vai conseguir destravar. Aí vai ter que ter uma outra eleição. Essa é a minha oração. Caramba, gente, é um nível de detalhamento, né? Ninguém vai conseguir, vai travar, vai ficar 8 horas. Então, enfim. Então, quer dizer, não tem nenhum problema, sinal que a eleição transcorreu absolutamente transparente, sem nenhum tipo de turbulência, e essa gente toda que fica fazendo esse discurso golpista vai ter que enfiar a língua em algum outro lugar, né? Não vai dar para ficar dizendo esse tipo de patifaria para enganar as pessoas, para criar o pânico, criar o medo. Gente, é um negócio muito sério, porque ao mesmo tempo que tem-se esse discurso sempre voltado para o futuro, né? De que, olha, sua vida vai melhorar, Deus vai te ajudar, e confie, e está próximo e tal. Isso vai fazendo com que as pessoas aceitem todo tipo de iniquidade praticado pelos homens, que fazem a política concreta da nossa realidade. O resultado é isso aí. Eles oram por um lado, ou propõem oração para um lado, e do outro os homens, os bolsonaros da vida, vão fazendo isso aqui, ó. Dobra no país a proporção de crianças que não sabem ler. Ou seja, a destruição do futuro dessas crianças. Mais outra matéria, no mesmo segmento, né? Mesma linha. Deixa eu ver se dá para colocar aqui para vocês. Exatamente isso. Recuo no fundamental. Proporção de crianças sem saber ler no segundo ano dobra após a pandemia. Gente, pandemia teve no mundo inteiro. Mas a catástrofe educacional do Brasil foi muito maior, porque nós tivemos 5 ministros da educação que justamente não deram continuidade a nenhuma política educacional, que prejudicaram o futuro dessas crianças e dessas famílias também, e do país também, né? Outra matéria aqui, falando na mesma direção. A alfabetização cai em avaliação e frustra a aposta de Bolsonaro. Que aposta de Bolsonaro? Ele não entende nada de educação, não tem proposta nenhuma para educação. O governo Bolsonaro é um governo de lesa pátria, com todos esses setores que estão mancomunados. Paulo Guedes, pastor Valdemiro Santiago, general Heleno, general Pazuello, Rede Globo de televisão, que faz vistas grossas para isso tudo, e pastor Silas Malafaia. Então estão todos os grandes bancos. Não tem ninguém triste com o que o Bolsonaro está fazendo, com as mortes que foram acarretadas aqui no Brasil, pela falta de algum tipo de política no nosso país, e a omissão das instituições de não mandarem para a cadeia todos esses criminosos que fizeram todo tipo de ação contra o povo brasileiro, né, gente? E aí, enfim, é um tema que não é para ser tratado como coragem. A gente tem que ter coragem para dizer, não, é dever de todos nós estarmos discutindo isso. E aí, gente, quando eu falo dessa questão da religião com a política, isso não vai demandar nenhum tipo de perseguição a nenhum líder religioso, não. O debate sobre essas questões tem que ser feito franco, de uma forma franca. Chamar essas pessoas todas e falar, gente, vem cá, cada um no seu quadrado. Como é que é essa história toda? Vocês são partidos políticos? Vocês querem ser partidos políticos? Então fundem os partidos políticos. Agora, não dá para ficar ludibriando, isso tem que ser denunciado. Ludibriando as pessoas e pervertendo o processo real aqui no nosso país. As pessoas acabam sendo induzidas a votar, não naquilo ou naquelas pessoas que vão mexer na nossa realidade concreta, mas numa promessa ilusória de alguma coisa que não se concretiza jamais. Isso é uma verdadeira fraude, isso é um verdadeiro golpe contra essas pessoas. Isso precisa ser denunciado. E a gente vai vendo os golpistas se proliferarem, né? Eu queria falar um pouco dessa notícia aqui do Correio Brasiliense, que fez uma matéria muito interessante sobre um livro que foi publicado agora pela Juliana Dalpiva. O negócio do Jair revela passado assombroso do clã Bolsonaro. Gente, é tanta corrupção, como é que esses caras vão para dentro de uma igreja? Ontem eu mostrei para vocês o vídeo do Weintraub, né? Mostrando o que é o bolsonarismo. O que é o Bolsonaro, o que é o clã Bolsonaro, e esse livro aqui ele fala para a gente exatamente isso. A gente vê essas figuras saindo dos bueiros para fazer campanha. E o Tarcísio, candidato ao governo de São Paulo, está aqui fazendo apoio a Collor de Mello, né? E aí, gente, a gente não pode deixar de ressaltar essas figuras, né? Mais um militar que saiu lá dos quartéis, grudou ali no Bolsonaro, né, se beneficiou do governo Bolsonaro e agora está se achando com condição de ser um mentor político também, fazendo agora o apoio a Collor de Mello. É bom a gente revelar isso, né? A gente fala sobre esse assunto, você que é de São Paulo,
Converse com seus amigos, fale ali que o Tarcísio está ligado ao Collor de Mello. Vamos conferir isso aqui. E mandar um abraço especial para o nosso Fernando Collor, candidato a governador, e para o Leonardo Dias, seu candidato a vice. Eu tenho certeza que essa dupla vai estar unida com o presidente Bolsonaro, vai fazer a diferença pelo estado de Alagoas. Fernando Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos, uma pessoa que esteve na presidência da República, deixou um grande legado, que foi a abertura econômica. Graças a ele, nós... É a corrupção, Tarcísio. E o PC Farias, né? Isso tudo aí isso aí não está lembrando, não, né? Mais de 40 processos de corrupção que foram abertos ali contra o Collor de Mello. Isso tudo é calendas gregas, né? E aqui no Rio de Janeiro também, mesma coisa. O Cláudio Castro, aqui no Rio de Janeiro, colado ao Bolsonaro, também está sendo mostrado para o público aqui do Rio de Janeiro que ele andou também com mochilas recheadas de dinheiro, né? E de origem extremamente suspeita, que ele vai ter que explicar para as pessoas que dinheirama é essa. Vamos ver aí se o Bolsonaro, se esse dedo do Bolsonaro vai ajudar alguém aqui no nosso país. Se as indicações que ele tem feito nas eleições de 2020, quem ele apontou para ser candidato dele a prefeito foi para o ralo. Para o governo do Estado e para o Senado, nós estamos vendo que a tendência se mantém. Resta saber se o povo brasileiro, que temos boa parte manipulada por essas estruturas de golpistas, de vigaristas, se mesmo assim essas pessoas vão continuar até o final grudadas na candidatura Bolsonaro, se a verdade chegará de fato para essas pessoas, fazendo com que elas reflitam a arapuca que elas caíram aqui no nosso país. Gente, o assunto hoje ele foi meio complicado, né? Mas a gente tem que enfrentar essas situações. Você que é religioso, você que tem sua fé, não é nada contra você, você sabe disso. As pessoas que professam a sua fé de uma forma sincera, legítima, honesta, essas pessoas merecem a nossa homenagem. A pessoa que prega o bem, prega o amor, enfim, todas as pessoas merecem o nosso respeito, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!